E se Jesus não fosse visto como divino por alguns dos primeiros cristãos, e se existisse um grupo que acreditava que ele era apenas humano, esse grupo existiu e utilizava um texto conhecido como Evangelho dos Ebionitas. Os ebionitas viam Jesus como um profeta, um homem escolhido, não como Deus encarnado. Para eles, a mensagem era mais importante que a natureza divina. Esse ponto revela algo essencial. A identidade de Jesus não era consenso no início, era debatida, interpretada, construída ao longo do tempo. O Evangelho dos Ebionitas é um fragmento desse debate, um lembrete de que a história foi moldada por escolhas. Fica comigo até o final desse vídeo longo e profundo, porque o que restou desses fragmentos pode mudar para sempre a forma como você entende os primeiros séculos do cristianismo. Bem-vindo ao canal. Se inscreva, ative o sininho e prepare-se para ouvir uma das vozes mais silenciadas da história da fé. Antes do cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano, ele era um movimento diversificado, cheio de vozes diferentes. Entre essas vozes havia os ebionitas, palavra que significa os pobres em hebraico. Eles eram judeus convertidos a Jesus que mantinham forte identidade judaica. Viviam em pobreza voluntária, observavam a Torá, o Sabá, a circuncisão e a dieta kosher. Para eles, Jesus era o Messias prometido aos judeus, mas não um Deus encarnado. Era um homem, um profeta escolhido por Deus, adotado como filho no momento do batismo. Irineu de Leão, no final do século II, já os menciona. Epifânio de Salamina, no século IV, dedica um capítulo inteiro do seu Panarion à grande obra contra heresias para combatê-los. Jerônimo e Eusébio também falam deles. Os ebionitas rejeitavam as cartas de Paulo, chamando de apóstata da lei. Preferiam Tiago, o justo, irmão de Jesus, como autoridade máxima. Eles se consideravam os verdadeiros herdeiros dos apóstolos originais, especialmente Pedro e Tiago. Eles viviam principalmente a leste do Rio Jordão, na Síria e na Transjordânia, depois da destruição de Jerusalém em 70 DC. Eram ascetas, muitos vegetarianos, e enfatizavam a pobreza, a justiça social e a obediência radical à lei interpretada por Jesus. E qual era o livro sagrado deles? O Evangelho dos Ebionitas, também chamado por Epifânio de Evangelho dos 12 ou uma versão modificada de Mateus, não sobreviveu completo. Temos apenas 7 ou 8 breves fragmentos citados por Epifânio no século IV, dentro de sua polêmica contra eles. Ele o acusa de ser uma versão truncada e alterada do Evangelho de Mateus. Os estudiosos modernos veem nele uma harmonia dos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, escrita provavelmente em grego no meio do século II, na região leste do Jordão. Ele omite completamente as narrativas da infância, o nascimento virginal e a genealogia de Mateus. Começa diretamente com João Batista. Isso não é acidente. Reflete exatamente a cristologia ebionita. Jesus não era divino desde o nascimento. Era um homem comum até o batismo, quando Deus o adotou e o Espírito desceu sobre ele. Fragmento 1:3 João Batista e o início. E aconteceu que nos dias de Herodes, rei da Judeia, no sumo sacerdócio de Caifás, um certo homem chamado João veio batizar com o batismo de arrependimento no Rio Jordão. Ele dizia ser da linhagem de Arão, o sacerdote, filho de Zacarias e Isabel, e todos saíram a ele. Diferente dos evangelhos canônicos, João come mel silvestre, mas sem gafanhotos, um detalhe que sugere vegetarianismo. Os fariseus e toda Jerusalém vão ser batizados por ele. Fragmento do batismo de Jesus, o mais importante. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu em forma de pomba e entrou nele. Uma grande luz brilhou ao redor do lugar. E uma voz dos céus disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, e novamente hoje eu te gerei. Aqui está o coração da cristologia ebionita, adoção. Jesus não era filho desde sempre. No batismo, Deus o escolhe, o adota como filho e o Espírito entra nele. Jesus se torna o Messias naquele momento. Eu vim abolir os sacrifícios. Se não cessardes de sacrificar, a ira não cessará de vós. Jesus, para os ebionitas, acaba com o sistema de sacrifícios do templo. Isso reflete a vida após 70 DC, quando o templo já estava destruído. Fragmentos sobre a Páscoa e vegetarianismo na ceia. Jesus diz algo como: Não desejo comer carne com vós nesta Páscoa. Eles apresentavam João Batista e Jesus como vegetarianos, uma prática ascética forte entre os ebionitas. Outro fragmento: Jesus cura um homem com a mão mirrada que era pedreiro e precisava trabalhar com as mãos. ênfase na misericórdia prática. Veja o padrão: Jesus é um homem extraordinário, o profeta como Moisés, Deuteronômio 18:15, o Messias escolhido por Deus por sua obediência perfeita à lei. A mensagem ética e a obediência à Torá eram mais importantes que qualquer declaração de divindade.
Com o passar dos séculos, a cristologia que venceu foi a de Nicéia, Jesus plenamente Deus e plenamente homem, preexistente, nascido da Virgem. Os ebionitas, com sua visão adocionista, Jesus adotado como filho, foram rotulados de hereges. Epifânio os acusa de serem nem judeus nem cristãos verdadeiros. A Igreja Imperial queria unidade doutrinária. Os ebionitas rejeitavam Paulo e insistiam na lei, algo incompatível com o cristianismo gentil que crescia. No século IV e no século V, suas comunidades encolheram, seus textos pararam de ser copiados. O evangelho dos ebionitas sobreviveu apenas nas citações feitas para refutá-lo. A história foi moldada por escolhas, a escolha de Roma por uma teologia universal, a rejeição das vozes mais judaicas. Esse evangelho perdido nos mostra a verdade desconfortável. Não havia consenso sobre quem Jesus era nos primeiros séculos. Havia debate intenso. Algumas comunidades o viam como profeta humano exaltado, outras como anjo, como espírito puro, como Deus encarnado. A identidade de Jesus foi interpretada, construída, disputada. O que hoje chamamos de ortodoxia foi uma das vozes que venceu, não necessariamente a única, desde o início. Os ebionitas são um lembrete de que a história da fé foi moldada por escolhas teológicas, políticas e culturais. E se Jesus não fosse visto como divino por alguns dos primeiros cristãos? E esse grupo preservou uma visão em que o homem Jesus, escolhido por Deus, trazia uma mensagem radical de justiça, pobreza e obediência à lei. O evangelho dos ebionitas, mesmo em fragmentos, nos obriga a perguntar o que mais foi silenciado. E o que realmente importa, a natureza exata de Jesus ou sua mensagem transformadora? Se você quer um vídeo ainda mais profundo, lendo todos os fragmentos completos, com comparação versículo por versículo, comenta Ebionitas aqui embaixo. Curta esse vídeo se esse tema te fez pensar. Se inscreva e ative o sininho para mais histórias perdidas e controversas da Bíblia. Obrigado por assistir até aqui. A verdade sempre foi mais complexa, mais debatida e mais fascinante do que nos contaram. Até a próxima.